também. O nosso amigo perispírito. Um breve resumo histórico. A crença na sua existência existe desde a mais remota antiguidade e em vários povos. E tem assumido vários nomes. Não é uma invenção, mais uma vez, não é uma invenção do espiritismo. Não foi o espiritismo que inventou o perispírito. Inventou este nome, sim, mas não inventou o perispírito. William Crookes descobriu que é a chave de todos os fenómenos, não só mediúnicos, mas também magnéticos. Crookes, que é famoso pelos estudos que fez através das aparições, por exemplo, do espírito de Katy King. Se fizerem umas buscas pelo Google, hão de encontrar com facilidade até fotografias e tudo das materializações deste espírito. Na atualidade, vários cientistas o estudam, continua a ser estudado e dá pano para mangas, dá muito que fazer este raio deste corpo, chamando-lhe outros nomes que não perispírito. Pode ser conhecido como modelo organizador biológico, ou MOB, numa sigla, corpo bioplásmico ou outras coisas mais. Vamos tentar fazer aqui uma lembrança, que daqui a bocadinho vamos voltar a falar deste nome, do modelo organizador biológico e a forma como é encaixado aqui em termos de perispírito, como é que nós encaixamos este conhecimento e porquê é que ele tem este nome. E então nós temos aqui os três corpos que nós possuímos neste momento: o corpo físico, o perispírito e o espírito. A comunicação entre corpo físico e perispírito dá-se por fluidos nervosos e entre o espírito e o perispírito através de correntes magnéticas mais elétricas. É interessante ver, por exemplo, depois de descobrirmos isto e se fizermos pontos, por exemplo, com a biologia, quando um corpo físico se desenvolve, quando se dá a fecundação, há algo. Os sistemas orgânicos dos nossos corpos vão se elaborando, cada um à sua vez, de acordo com a necessidade que o próprio corpo necessita dentro da vida intrauterina que vai tendo, portanto, de maneira a conseguir que seja gerado. Nós sabemos, por exemplo, que o último aparelho a formar-se é precisamente o aparelho respiratório. Porquê? Porque é precisamente o único do qual o corpo precisa para poder viver depois fora daquela bolsa em que vive. Vê-se que há crianças prematuras, por exemplo, que têm problemas respiratórios logo à nascença porque os pulmões ainda não estão formados. Então esse é o último aparelho que se forma. Mas mais interessante do que isto, isto foi só para tentar exemplificar esta questão da necessidade da formação dos aparelhos consoante o nível de gestação em que já adquirimos, quando nascemos, é ver qual é o primeiro aparelho que se forma. É precisamente o sistema nervoso central. Porquê o sistema nervoso central? Porque é precisamente o aparelho que o corpo físico precisa para receber os estímulos que vêm do perispírito, que por sua vez já vêm do espírito. Todas as ordens que nós precisamos para sermos alguma coisa, para sermos este corpo, já vêm muito de trás. E então o sistema nervoso central, no fundo, são as fichas, as ligações. A primeira coisa que nós fazemos quando montamos um estúdio, como aquele que temos aqui montado, é fazer o quê? Ligar aparelhos, ligar cabos, fazer ligações wireless, portanto, ligar tudo aquilo que permite a comunicação entre os aparelhos e outros. E então no corpo físico acontece a mesma coisa. O primeiro aparelho a formar-se é o sistema nervoso central, porque, por fluidos nervosos, o perispírito precisa de comunicar com ele para servir, como vamos ver, de matriz à formação desse corpo. Daí dizer também, por exemplo, o seguinte, que o sistema nervoso central, por exemplo, quando o corpo físico se vai renovando ao longo dos tempos, todas as células dizem, não é muito importante se é de 6 em 6, 7 em 7 ou 8 em 8 anos, todas as células se vão renovando. As únicas que não se renovam ainda, porque nós neste momento estamos a atingir níveis também de ciência que se começam a conseguir reconstruir até células nervosas, mas estamos nos primórdios. As únicas células que nós não conseguimos reconstruir e que não se renovam sozinhas, essas não se renovam sozinhas, são precisamente as células que pertencem ao sistema nervoso central, que são aquelas que fazem as pontes de ligação entre nós, espírito, e
a nossa ferramenta corpo físico. Há uma série de particularidades que julgamos interessantes e que depois, juntando isto tudo ao conhecimento daquilo que sabe da biologia com aquilo que o Espiritismo nos traz em termos de conhecimento, torna estas matérias muito mais fixes, muito mais interessantes, digamos. Então, a natureza e a propriedade do perispírito. O corpo físico e o perispírito têm ambos origem no fluido cósmico universal, que já vimos no caderno anterior, que é a origem de tudo aquilo que é matéria. Nós, no princípio, quando falávamos nos princípios fundamentais da doutrina espírita, dizíamos que o perispírito era, e entre aspas tínhamos colocado, que era de origem semimaterial. Ora bem, também dissemos no caderno anterior que tudo aquilo que existe no universo ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Não há ali, na verdade, nenhum ponto em que nós dizemos que existe um terceiro ou quarto elemento que se chama semimatéria. Não existe. Existe a matéria ou o espírito. E então, porquê que dizíamos que o perispírito era semimaterial? Porque a distância, em termos de densidade e de compreensão dos estados da matéria que nós conseguimos conhecer, a distância que vai daquilo que nós conhecemos até ao perispírito é enorme. E então nós não conhecemos ainda o estado de matéria em que o perispírito existe. Sabemos é que está muito distante da densidade e do tipo de organização de matéria que nós encontramos no corpo físico. Ao mesmo tempo, existe porquê? Porque a distância que vai entre a matéria, o nível de densidade da matéria, do nível de densidade de um espírito, é infinita quase. Não é, na verdade, mas pronto, isto para que nós percebamos que a distância realmente é muito grande. E então é impossível uma ligação direta ainda, e há de ser para sempre, porque o perispírito existe. O mais que há de acontecer é nós conseguirmos viver sem um corpo físico e vivermos só com o perispírito, que já acontece quando desencarnamos. Mas, no caso, é necessária uma ponte e o perispírito há de estar num grau de densidade de matéria que há de estar tão longe da matéria grosseira como nós a conhecemos, como da rarefeição de um espírito, como os espíritos bem o conhecem. Então, na verdade, ambos têm origem no fluido cósmico universal. Ambos são matéria, só que são em estados físicos diferentes, que era aquilo que dizíamos aqui. O fluido cósmico, o perispírito é um dos elementos principais, juntamente com o princípio vital, como referíamos anteriormente, é um dos princípios principais do fluido cósmico universal. Vamos referir então aqui algumas propriedades deste corpo, ou deste perispírito. Dizemos, por exemplo, que ele é a matriz do corpo físico. O que é que isto quer dizer? Que quando nós vemos um corpo físico, ele teve uma matriz, logo teve alguma coisa que lhe deu forma, que lhe deu ordem para que fosse daquela maneira. Então, na reencarnação, quando nós reencarnamos, não é por acaso que nós temos determinado tipo de corpo. Há aqui um elemento extra a ser considerado e que nós vamos aproveitar para apontar aqui no quadro. Quando se dá a reencarnação, nós sabemos que há um ponto fundamental no que toca à formação de um novo corpo físico, que se chama a hereditariedade. Então, no fundo, o que é que isto quer dizer? É que um corpo físico tem origem, a matriz vem daquilo que são o código genético da mãe, misturado com o código genético do pai, naquela miscelânea, vá lá, de possibilidades que existem entre a junção de milhões de espermatozoides com um único óvulo, e depois dentro daquela ordem daquilo que são genes recessivos ou daquilo que são genes dominantes, há de dar origem a determinado tipo de corpo. Mas o que é certo é que todos nós nascemos e não somos... realmente às vezes temos os olhos do pai, mas não são totalmente os olhos do pai. São os olhos do pai com uma ligeira nuance. Também influenciados pela hereditariedade da mãe, é verdade, mas influenciados especificamente e principalmente por aquilo que eu, espírito, sou, através das ordens que envio para a minha matriz, que é o perispírito.
Então o perispírito tem em si gravado todo o histórico, tudo aquilo que foi noutras encarnações, todo o tipo de comportamentos que teve, todo o tipo de mazelas que criou em si. Fica tudo gravado no perispírito, é o nosso disco duro, em termos de hardware, em que lá tudo fica lá gravadinho. E então, se eu tive determinado tipo de hábitos, por exemplo, que provocou doenças ou distúrbios ou melhorias no meu perispírito, daí se explica, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, eu vou imprimindo, eu e espírito, o princípio espiritual, vou imprimindo ao meu perispírito novos inputs de informação que vão fazer com que o perispírito evolua. E sendo a matriz do corpo físico, transmite essa informação através dos tais fluidos nervosos como matriz a um novo corpo físico, influenciado pela hereditariedade, vai dar origem a um corpo completamente distinto dos anteriores. Mesmo nos gêmeos verdadeiros, por muito parecidos que sejam, as matrizes perispirituais provocam sempre, criam sempre diferenças. Nós dizemos que não se reconhecem os gêmeos verdadeiros. Isso não é verdade. Os pais conseguem saber sempre quem é o fulano A e o fulano B, e se tiverem trigêmeos também sabem quais são quais. Eles realmente têm uma matriz semelhante em termos de hereditariedade, mas depois o perispírito especifica e especializa cada um destes corpos. Esperemos que tenha sido um esquema simples e que tenha dado para perceber mais ou menos como é que funciona esta questão da matriz. A matriz é como a forma de um bolo. Nós pegamos na massa, temos de pôr num recipiente que depois de cozer vai dar origem a um bolo com aquele formato. E então a matriz, o perispírito, funciona exatamente como a nossa forma. Se a forma tiver uma mazela provocada por uma queda, numa forma, por exemplo, de alumínio, o bolo, ao ser criado, indo ao forno, cozendo, vai sair daquela forma precisamente com a mesma mazela. E então é por isso que nós de vez em quando nascemos coxos, ou nascemos cegos, ou nascemos com insuficiências cardíacas, ou nascemos com problemas da mais variada ordem. Porquê? Porque a minha matriz já vinha danificada por causa de comportamentos que eu tive em encarnações pretéritas. É também o sustentador das formas físicas dos seres vivos, o que é muito interessante isto também. Por exemplo, mantém a nossa forma e é uma matriz que nos acompanha só na hora da reencarnação, mas que nos acompanha para sempre. Quando nós, por exemplo, nos golpeamos, fazemos um golpe qualquer e de repente criou ali uma leve cicatriz que danificou o meu corpo físico. Mas o que é certo é que de vez em quando algumas destas cicatrizes desaparecem completamente e a gente já não sabe onde é que foi o golpe e como é que foi o arranhão. Outras são tão profundas que danificam tanto a base estrutural do corpo físico que nenhuma matriz consegue recuperar totalmente. Mas aquelas mais ligeiras, o perispírito estando constantemente a emitir ordens matriciais ao corpo físico, faz com que as células que ali estão naquele corpo retomem, tomando a informação que recebem do perispírito, retomem a forma original. É muito interessante esta propriedade do perispírito. Retrata sempre o nosso estado mental. Por exemplo, nós temos aqui na imagem uma fotografia Kirlian, que quem estuda a fotografia Kirlian percebe e consegue ver, por exemplo, estados de doença ou de bem-estar, porque emite em maior ou menor quantidade energia, vê-se mais ou menos, e em cores e tonalidades diferentes. E então retrata o nosso estado mental. Nós por ali conseguimos ver como é que nós nos encontramos mentalmente, não só fisicamente, mas também mentalmente. Se eu me encontro mais em baixo, mais triste, mais feliz, enfim, em qualquer tipo de estado mental que eu me possa encontrar. E tem um papel fundamental na questão da mediunidade. Diremos que é impossível mediunidade sem o perispírito. É a ferramenta essencial da mediunidade. Temos agora mais vamos fazer só um pequeno resumo de outras propriedades do perispírito, que diz, por exemplo, que o perispírito tem plasticidade, molda-se de acordo com as nossas ordens mentais. É muito interessante ver isto. É nele que reside a identidade, que ficam lá registados e armazenados tudo aquilo que nós somos. É precisamente aquilo que nós dizíamos, é o nosso disco duro, é ali que fica tudo gravado. É isto também que nos torna únicos. Não há perispíritos iguais e individuais. Se nós perguntarmos assim, já algum de vocês viu espíritos? Aposto que alguns de vocês disseram que sim.
porque com certeza serão médiuns videntes, ou então já tiveram a possibilidade de ver materializações. Juntando isto tudo com a identidade e a unicidade, dá um único espírito com um histórico também único. Outra coisa que é possível através das propriedades do perispírito é que ele se torne, por exemplo, visível. Ele é invisível para nós enquanto operadores, vá lá, de uma máquina, de um corpo físico. Nós não conseguimos ver espíritos com os olhos. Na verdade, se nós lançássemos aqui um repto, que era perguntar assim: algum de vocês já viu espíritos? Com certeza alguns de vocês dirão que sim. E outros dirão que terão tido oportunidade, porque a vossa faculdade mediúnica, estando organizada para poder captar o mundo espiritual em termos de visibilidade, portanto, captam aquilo que vem, ou então já puderam assistir, o que é raríssimo acontecer, por exemplo, a um fenómeno de materialização. Mas o que é certo é que nós afirmamos, e para novidade, é que nunca ninguém viu espíritos, porque os espíritos realmente não se veem, o que viram foi o perispírito daquele espírito. E então, daí que falávamos há pouco da importância do perispírito na mediunidade. Começa por aí mesmo, já dá para ter uma ideia do que isso é, se falarmos, por exemplo, nisto. Alguém invisual pode ser médium vidente, pode ver o mundo espiritual. Não precisa da ferramenta dos olhos físicos para ver o que acontece ou o que existe no mundo dos espíritos. Temos conhecimento de um caso, por exemplo, aqui mesmo em Portugal, em Vila Real, de um invisual que é portador da mediunidade de vidência. É um fenómeno muito interessante. Não vê o corpo, não vê o mundo físico, mas vê o mundo espiritual. E podemos ver mesmo com os olhos fechados. Quer dizer, nem precisamos dos olhos físicos abertos para captar as percepções que nos são emitidas pelo mundo espiritual, para as captar com os olhos do nosso do corpo perispiritual. Ao mesmo tempo, então, ele pode tornar-se visível. Tem uma densidade mais ou menos variável, sendo matéria, porque saiu do princípio cósmico universal, há de ter uma densidade que está de acordo com o grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais denso é o seu perispírito. Quanto menos evoluído, obviamente, menos denso. Emite uma luminosidade própria, que é mais intensa também nos espíritos mais encarnados e menos intensa, toda a gente há de ter algum tipo de luminosidade, menos intensa em espíritos menos evoluídos. Daí que se diz muitas vezes, até em termos comuns, que é uma alma escura, não é? E realmente estão mais próximo quando alguém não está bem ou quando alguém tem maus instintos, e às vezes até está mais próximo da verdade do que aquilo que pensa. Outra coisa que acontece é que pode tornar-se ponderável. Mais uma vez, sendo um elemento do fluido cósmico universal, é matéria. Não tem este nível de densidade que tem o nosso corpo físico, mas tem um nível de densidade próprio, que é, sendo uma matéria muito rarefeita que sai do fluido cósmico universal, há de ter um peso qualquer. Quanto mais evoluído o espírito, mais imponderável, ou seja, mais leve. Quanto menos evoluído, obviamente, mais denso, menos luminoso e mais pesado. Portanto, é uma boa maneira, se estiverem a pensar fazer uma dieta, é precisamente a gente pensar: vamos ver se me consigo tornar melhor um bocadinho como espírito, a ver se eu perco umas graminhas, ou umas miligramas. Outra coisa que é, outra propriedade própria, se assim se pode dizer, do perispírito, é que ele possui a penetrabilidade. Pode atravessar qualquer barreira física. As paredes não exercem influência nem barreira aos espíritos. Penetram em qualquer lado. Ninguém precisa de lhes abrir a porta para entrar. Portanto, se nós estamos a pensar, não há nada que lhes limite, se eles quiserem, pela sua vontade, atravessar um espaço, que o façam. Nós até costumamos brincar com isto nas palestras que fazemos, por vezes, ao contar as pessoas que estão, identificamos o número de pessoas presentes em termos físicos. E se estiverem 20 pessoas, e podemos dizer assim, por exemplo, se estiverem estão aqui 20 pessoas, se houver alguém que consiga contar mais do que 20, das duas uma, ou é porque é um médium vidente e está a perceber-se do que se passa ao seu lado em termos espirituais, ou então está desencarnado. E se não souberem, então façam uma tentativa, e se desconfiarem que são realmente um dos que estão a mais dos 20, tentem lá atravessar a parede, porque se forem espíritos desencarnados e tiverem vontade, realmente são capazes de conseguir. Às vezes lá vai um encarnado ou outro, e lá se esbarra lá na parede, porque afinal ainda continua vivo.
Outra coisa que existe é a questão da porosidade. Então existem espaços entre as moléculas do perispírito. É esta propriedade que permite que o perispírito se reduza em termos de volume. Há um fenómeno que nos coloca alguma confusão, que é, por exemplo, sendo que um espírito, quando desencarnado, continua a conservar as suas formas físicas da última encarnação, como é que numa nova encarnação aquele espírito vai lá influenciar e ligar-se ao ovo, que é microscópico ainda, depois da fecundação? Como é que se vai lá ligar? Como é que ele vai ficar daquele tamanhinho que é invisível ao olho nu? É precisamente por esta propriedade. E nós vamos usar aqui um artefacto, que é uma esponja, que também é própria, uma das suas propriedades é a porosidade. E nós vamos ficar a entender muito bem o que é que acontece com o perispírito na hora de reencarnar. O que acontece é que o perispírito reduz a distância destes espaços intermoleculares, que é precisamente aquilo que nós fazemos a uma esponja quando a apertamos, não é? Então a gente vai apertando a esponja e ela reduz-se, os espaços vazios encostam-se e ela, neste caso, desaparece e fica dentro da minha mão. Vocês não a estão a ver, mas de facto ela continua a ser uma esponja. Então acontece exatamente isto com o perispírito, tem esta propriedade, faz aquilo a que se chama a miniaturização, torna-se do tamanho que tinha anteriormente, toma o tamanho necessário apenas, e se o espírito for menos evoluído, mais pequeno fica, porque precisa mesmo de se ligar ao ovo que está ali a ser gerado. Se o espírito tiver mais alguma evolução, vá lá, não precisa de estar limitado ao ovo, mas influencia apenas à distância, tipo wireless. Até aqui na espiritualidade já vemos a evolução e a comunicação a dar-se pelo espaço, liga-se apenas por influências magnéticas ou correntes magnéticas ao centro de força genésico da mãe, da progenitora, e influencia à distância a formação do novo ser, por wireless. É muito fixe. Tem muitas vantagens ser mais evoluído. Outra coisa que existe é a corporeidade, portanto é um corpo estruturado fisicamente, tem órgãos também, portanto cada perispírito, quando reencarna, está unido célula a célula ao novo corpo físico. Iremos ver mais adiante isto quando falarmos de reencarnação. Portanto, está unido célula a célula. O que é que isto quer dizer? Que cada uma das células do nosso corpo físico tem uma matriz, que é uma matriz perispiritual, está lá, dá uma informação, pimba, e aquele formato repete-se no nosso corpo físico. Então essa estrutura, todos os órgãos, tudo, o corpo perispiritual tem toda a orgânica que tem o corpo físico, que está precisamente preparado para dar origem a um novo corpo material, que é mais ou menos condensado de acordo com o grau de evolução do espírito. Isto pode também torná-lo tangível, como é o caso que acontece com os fenómenos de materializações, como já referimos, Katie King e William Crookes, no fundo, aproveitando, mais uma vez, a importância do perispírito na mediunidade, aproveitando aquilo que absorve dos médiuns, vai buscar o fluido animalizado próprio dos médiuns, daí que são necessários médiuns, porque nós temos corpo físico e temos um determinado tipo de fluidos que conseguimos dispensar, que os espíritos aproveitam e enchem-se, vá lá, em termos estruturais, perispirituais, daquela energia e tornam-se tangíveis, tornam-se fisicamente palpáveis. E tem uma sensibilidade global que é uma propriedade muito interessante. Nós, enquanto encarnados, temos os nossos sentidos físicos circunscritos aos nossos aparelhos, vemos pelos olhos, ouvimos pelos ouvidos, sentimos pela pele, cheiramos pelo nariz, etc. Por aí. Em termos perispirituais, desencarnados, por exemplo, nós não temos estas limitações e então nós não temos aparelhos específicos que necessitamos para operar determinado tipo de funções. Nós vemos na nossa globalidade, nós vemos a 300, e não é 300, nós vemos de forma esférica, ouvimos e sentimos de forma esférica. Não temos uma visão limitada a 50 milímetros, não vemos só o que está a 50 milímetros de distância focal à nossa frente, mas vemos tudo o que nos rodeia. O que é muito interessante isto, é claro, se o espírito já tiver atingido um grau de desmaterialização e de evolução que lhe permita perceber que tem estas potencialidades.
Porque haverá espíritos que vão referir que isto não é verdade, que não veem. Mas o que acontece é que não veem porque não sabem, porque mentalmente não estão desencarnados. E então não percebem a esquemática e continuam a achar que só veem com os olhos ou veem com os ouvidos, até têm sensações de fome ou de calor, mas vamos falar já a seguir quando falamos das percepções dos espíritos. Tem uma sensibilidade magnética, consegue absorver a energia magnética e transmiti-la, por exemplo, através do passe ou através do passo, através daquilo que já tínhamos referido anteriormente, nas pontes que se estabelecem de compensação quando uns têm muita energia vital e outros não têm, então é pelo perispírito que se opera e não pelos corpos físicos. É expansivo também, pode aumentar o seu campo de sensibilidade, pode-se tornar aquilo que se chama, e que é responsável pelos fenómenos de bicorporeidade, pode apresentar-se no outro lado qualquer, operando outro fenómeno que também, juntamente com o fenómeno da tangibilidade, que é o fenómeno que é conhecido, por exemplo, de Santo António, que é um fenómeno de bicorporeidade. E há tempos atrás, já quando falávamos de que o Espiritismo acaba, no terceiro caderno, com a magia, com o maravilhoso, com o sobrenatural, este, por exemplo, é um bom exemplo, com os milagres. Quando nós atribuímos, e agora poderão achar que somos presunçosos, mas pronto, tudo bem. Quando dizemos que acabou com os milagres, o milagre de Santo António, a história reza mais ou menos assim, não é? Portanto, ele estava num local, penso que em Pádua, e pela necessidade que tinha de se apresentar em Lisboa, foi visto em Pádua e em Lisboa o Santo António apresentar-se num julgamento, penso eu que foi assim mais ou menos a história. E a verdade é que foi mesmo isso que aconteceu. Houve realmente um Santo António, se assim lhe podemos chamar, que ficou num sítio e outro que apareceu noutro sítio. Porquê? Porque o que aconteceu foi uma deslocação do seu perispírito. Ele foi lá, espiritualmente, com o seu perispírito, ficou ligado, precisamente porque o perispírito é expansível, funciona como um elástico, e então, da mesma forma que nós apertamos a esponja, esticamos o elástico e ele continua a ser o elástico, porque mais uma vez reduzimos os espaços intermoleculares, fazendo com que ele se estique, mas não deixa de ser um elástico. Acontece o mesmo com o perispírito. Ele estica-se, vai a uma distância e na outra ponta materializa-se, enchendo-se de fluidos que capta dos médiuns e aparece. E então esta é uma das propriedades do perispírito. É perenidade, é perene, não é eterno porque não existe desde sempre, mas é perene, há de existir para sempre, pelo menos enquanto a alma lhe precisar dele. É estável, conserva as nossas formas orgânicas e é mutável. Daí que, mais uma vez, justifica aquela questão que nós falávamos há pouco da transmissão de informação que se dá dos perispíritos para os corpos físicos e que gera novas funções, que gera novos aspectos, que ajuda e que processa aquela questão que falávamos da intelectualização da matéria nos nossos próprios corpos. Adquirimos novas funções, tornámos-nos diferentes. Tem uma capacidade refletora constante dos nossos estados mentais, até emite cheiros. Para nós, não, se bem que às vezes conseguimos sentir os odores que a espiritualidade alguns de nós já terão assistido a este tipo de fenómenos, odores oferecidos pela espiritualidade, principalmente a flores, quando eles bem intencionados. E evidenciam ter uma temperatura própria, isto registra-se em cima dos médiuns, e fazem uma ligação entre o espírito e o corpo, no fundo, isto já tínhamos visto, para o intercâmbio de informações e sensações e registros que se dá do corpo para o perispírito, do perispírito para o corpo, do perispírito para o espírito e do espírito para o perispírito.